O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Pessoal, ótima noite a vocês, sejam bem-vindos. Eu só não coloquei no currículo porque eu não estou atuando, mas eu também sou corretor de imóveis. Está aqui, ó, meu Crescezinho de quando eu me formei faz tempo. Na época, o Antônio Marcos era o delegado, e como eu tenho a construtora, a gente vendia alguns imóveis próprios, ficou uma dúvida, né? Posso ou não posso? Imóvel terceiro e tal. Aí o Antônio Marcos falou, faz o Cresce, vai. Eu peguei e fiz. Mas nunca vendi um imóvel de terceiro. Então, você fala assim, fica tranquilo, não é concorrência, que eu nunca vendi nenhum imóvel de terceiro. A gente acaba ajudando não só os nossos clientes, mas alguns colegas nossos, né, clientes do escritório, colegas quando a gente faz imposto de renda. Então, o pessoal sabe que se é contador, vai lá, pergunta. E eu faço palestra, comecei no ano de 2000, estou completando 24 anos palestrando. Então, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, levar conhecimento e tudo. Realmente gosto um pouco de estudar, como o Gardinho falou, eu já fiz 3 MBA na USP. Estou agora fazendo o meu 4º em pós-graduação do agronegócio, o ano que vem, se Deus quiser, é direito digital. Fazer mais uma pós, aí acho que 5 está bom. 5 dá para encerrar. Bom, o que eu trouxe aqui? Algumas dúvidas que eu percebo que o pessoal acaba ficando na última hora e, assim, chuto, não chuto, vou ou não vou? Então, vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Quem é obrigado a recolher? Por quê? Eu falo recolher quando for obrigado. Então, quando a gente fala, tenho que fazer ganho de capital, nós, lá no escritório, orientamos a fazer, para descobrir se tem ou se não tem. Se tiver, nós vamos falar sobre os prazos. Quais as possíveis isenções? Então, o mais comum, né, que o pessoal acaba confundindo, é o único imóvel, misturando com o exclusivamente residencial. Às vezes o pessoal acaba misturando esses dois. Então, nós vamos falar disso. O que pode agregar como benfeitoria e melhorias? Aquele fala assim para mim, todo ano eu atualizo o imóvel. Eu falo, pelo amor de Deus, nem escutei, porque não pode. Eu vou explicar que não pode, vou explicar o que acontece, e às vezes é desvantagem. Eu fiz uma palestra há muito tempo atrás para o Cresce, usando 8 exemplos que nós fizemos de situações, onde às vezes o seu próprio imóvel, com a correção de 10 anos, é melhor do que você ficar mexendo no valor do imóvel. Aí nós vamos comentar isso. E, por último, declarar bens financiados. Nós pegamos alguns erros que o pessoal, desde 2000, não existe mais colocar em dívidas e ônus valor financiado. Mas até hoje ainda aparece, de vez em quando, algum imposto de renda com essa situação. Então, nós vamos comentar qual que é a ideia de passar isso para vocês que são corretores. Agregar o know-how de vocês na hora de falar com o cliente. Vocês não vão ser contador, nem falar assim, se arriscar, mas falar assim, olha, fiz uma palestra, assim, você não quer conversar com um colega, contador, não é isso mesmo? E se tiver dúvida, pode falar com o delegado, ele liga lá, se precisar amparar, trocar dúvida, mandar material. Estava até conversando um caso com ele agora. Um cliente meu chegou, falou, Benas, estava conversando com a minha advogada, e ele comprou um apartamento recentemente, está pensando em vender, e ele pôr móveis planejados. Ele falou, mas ela falou que não agrega no imóvel. Eu falei, agrega. Ela falou que se for até 30% não paga imposto. Eu falei, paga. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar a legislação do móveis planejado para ela, e você pede para me mandar as do 30%. A gente troca uma figurinha. Às vezes tem coisa que a gente não está sabendo. A gente passa na correria, pode ter sido que seja alguma coisa que foge para nós, né? Aí eu peguei toda a legislação e falei para o Gardinho, eu gosto de, às vezes, fazer o quê? Não só pegar a lei, mas eu peguei o link de uma palestrante, que não seja eu, para ele não falar, mas é seu contador. Peguei de uma palestrante com o mesmo raciocínio. E ela, para minha felicidade, ela cita, inclusive, a legislação dentro do CARF, que é o Conselho dos Contribuintes. Quando você tem dúvida na Receita, você posta no CARF, a Receita se manifesta. E ela pegou justamente uma decisão do CARF favorável, onde fala que pode. Eu participei da venda de um imóvel realmente razoável, na verdade, na época de 6 milhões, no Olhos d'Água, e nós sentamos com os advogados para falar sobre isso. Aí nós pegamos a legislação, ar-condicionado, que fica no imóvel, o que não entra, o móveis planejado entra, o mármore que você colocou, então, ou seja, ampliação, reforma, tudo que vai ficar no imóvel. Agora, o que não entra, móveis, a mesa, a cadeira, eu gostei disso aqui, vou fechar, porteira fechada, não importa. Destaca separado no contrato, que aquela parte de imóveis está sendo vendendo como bens móveis, e a parte dos imóveis. Então, você coloca no contrato as duas partes. E assim nós fizemos nesse contrato.
separamos o que era bens móveis do que era bens imóveis. Aí você aplica o ganho de capital somente dos bens imóveis. Né? Porque hoje, assim, deveria aplicar dos bens móveis, mas eu não consigo achar ninguém que colocou o sofá. Até porque quando você chega lá e fala assim, vai pôr o sofá? Você fala assim, não, sofá não entra, porque no imposto de renda, ele fala de objetos de arte acima de 5 mil, ele fala de bens financeiros acima de R$140. Então, se você analisar, fala assim, eu preciso colocar quando sair R$1 no banco? Não, não precisa. Mas por que a gente coloca? Porque no ano que vem eu vou fazer o imposto de renda, como é que chama o senhor? Senhor Dirceu. Aí eu falo assim, o senhor lembra que o senhor tinha uma conta no banco X? Ele, nossa, é verdade, eu tinha essa conta. E às vezes esquece. Então, tem pessoas que acabam hoje fazendo banco digital, banco presencial. Então, nós optamos em colocar, mesmo não obrigatório, para lembrar, não é que é obrigatório. Preciso colocar, de repente, se eu tiver uma joia de 4 mil? Não. E de 5 mil para cima? Preciso. O pessoal fala, quero colocar arma, preciso. Eu falo para colocar, até porque, se amanhã você perder ela, você deixa o número de registro ali. Até num boletim de ocorrência te ajuda. Então, são algumas dicas de imposto de renda de pessoa física. Vamos lá, ele já leu aqui toda essa parafernália, vamos pular. Operações sujeitas à apuração do ganho de capital. O que é esse 555? Existe um negócio chamado perguntão da Receita Federal, onde ela esclarece essas dúvidas. Nós, contadores, usamos muito isso. Né? É o nosso livro de cabeceira. Então, se alguém for procurar na 555 do perguntão, ele vai falar, quem que está obrigado a fazer? Bom, estão sujeitas à apuração do ganho de capital, depois nós vamos falar das isenções, tá? Alienação a qualquer título, de bens ou direitos, cessão ou promessa de cessão ou direito na sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, dação em pagamento, procuração por causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direito ou promessa de cessão de direito. Por que eu falo? Uma dúvida que o pessoal me pergunta. Mas eu não passei a escritura. A escritura, algum lugar está escrita a escritura aqui? Pública. Sabe por quê? A escritura é um ato administrativo. Tanto que quando você chega no cartorário, ele te pergunta assim, você tem um instrumento particular? Porque se você tem, ele coloca. Recentemente, um cliente meu chegou para mim e falou, eu vim de um imóvel anos atrás e a moça foi passar a escritura agora. E agora? Eu já paguei o ganho de capital. Falei, então, você vai fazer o quê? Pedir para o cartorário colocar, que é um instrumento particular de 10 anos atrás. Você já está prescrito já. Passou 5 anos, está prescrito. A Receita não vai te cobrar. Mas pede para ele colocar para não ter problema de dúvida, de valores. E aí a Receita entende que a escritura é o ato administrativo. O que ocorreu, ocorreu no instrumento particular. Por isso que ela fala aqui, promessa de compra e venda. Então, nós vamos sair daqui hoje, lembrando que o instrumento particular é o que tem força de lei para apuração de ganho de capital. Não é a escritura. Então, falar assim, só vamos fazer quando passar a escritura. Não. Fez um instrumento particular, começamos dali. Perfeito? Aqui na parte de transferência de herdeiro, alienação, de bens, mas o nosso interessante é esse item 1. Ok? A parte de imóveis está nesse item 1. Agora nós vamos falar. Isenções. Quais são as isenções? A Receita fala, alienação por valor igual ou inferior de 440 mil. Hoje nós vamos deixar uma coisa clara, vocês são corretores, sabem isso melhor que eu. Quando eu uso a palavra imóveis, então aqui, nessa lei do 440, está valendo casa, apartamento, terreno, sala comercial, área rural, tudo, galpão. Então, essa lei, quando foi criada, único bem imóvel. Porque quando a gente abre o imposto de renda da parte de imóveis, aparece todos os códigos lá, 01, 02, 03, 11, apartamento, 13, terreno, e assim vai. Essa lei foi criada para essa situação. Por isso que ele fala, individualmente, em condomínio ou em comunhão, independente se tratar de terreno, terra nua, casa, apartamento, residencial, comercial, industrial, lazer, ou seja, tudo. E aonde que às vezes as pessoas erram? Eu fui lá e comprei um apartamento. Aí, eu não lembro, o senhor Dirceu pegou, isso foi falar o nome para mim, o senhor Dirceu pegou e tinha uma herança, colocou no meu nome. E eu nunca declarei essa herança. Aí a Receita hoje, bem monitorada, vai lá e fala assim, mas você tinha 2 imóveis. Você fala assim, mas não, eu sempre comprei um. Aí você ganhou um outro por herança. Então, passa a ser o único imóvel? Não.
Muito cuidado nisso, na hora que você vai fazer atendimento a um cliente, de fazer essa pergunta. É aí que vocês, corretores, vão fazer o quê? Falar para ele, mas o senhor não recebeu nenhum por herança? Tem certeza? Está tudo tranquilo? Conhece o seu contador? Porque às vezes recebe e não declara. Isso é comum a gente pegar no escritório. A pessoa receber e não lembrar. Aí vem um lá e fala assim, mas meu tio realmente acho que fez lá, deu um quinhão, uma parte, um quinto, eu não lembro quanto que é. Opa, acendeu a luzinha, não é mais o único imóvel. Vamos tomar cuidado com isso, não é o único imóvel. Então, o único imóvel, hoje nós saímos daqui sabendo que é tudo aquilo que se refere. Casa, apartamento, terreno, sala comercial, tudo. Combinado isso? Já sabemos que essa palavrinha de único imóvel vai englobar tudo. E vamos tomar cuidado para não ter nenhuma herança no meio. Ok? Essa operação só pode ser feita a cada 5 anos. Então, nós vamos aprender umas regrinhas aqui, que todas as operações, essa e a de residencial, só pode ser feita a cada 5 anos. Bom, se a cada 5 anos, às vezes, dependendo do contribuinte, nós temos que tomar cuidado e usar regras separadas para ele. Por exemplo, às vezes o cara fala assim, não, eu vou trocar o imóvel residencial, eu vou vender meu apartamento e vou comprar outro. Aí você fala assim, é único imóvel? Único imóvel. Mas quanto é esse teu apartamento? Ah, de 400 mil. Eu vou usar a regra de residencial para residencial nesse momento para ele? Não. Eu vou aproveitar essa. Porque depois, essa tem 5 anos, não tem? Se ele resolver trocar de apartamento, ele pode usar outra. Mas, Benassi, em 2023, ele vendeu aquele apartamento lá por 400 mil, e agora ele quer comprar um outro de 600 mil. Não é mais único imóvel, não é, mas é residencial para residencial? É. O residencial para residencial já não está falando mais se é 1, se é 2, se é 3, se é 4. Fala-se exclusivamente residencial. É residencial? É. Então, ele pode usar os benefícios no ano seguinte? Pode. São benefícios distintos. A única regra a cada 5 anos. Então, já aconteceu conosco de fazer isso, pegar e falar, não, vamos usar. A hora de preencher o ganho de capital, nós usamos primeiro a de único imóvel e deixamos ele com a do residencial sobrando. Porque se ele resolve vender ali na frente, ele tem um benefício. Se eu queimo ele naquele momento, ele já perdeu, às vezes, o único imóvel, porque, de repente, ele recebe uma herança, alguma coisa, e aí ele tem 5 anos para cumprir. E aí eu acabo fazendo com que ele pague o ganho de capital. Então, por isso que as regras que nós vamos sair daqui hoje com elas na cabeça, são pelo menos a terceira, que é de bens de pequeno valor. Eu acho que Ribeirão nem tem mais bens de 35 mil, né? Nem tem mais isso. Só nós vamos pegar nas cidades pequenas, tudo. Ribeirão não comporta mais esse valor. Mas existe. Só que 35 mil por mês, olha só. Olha que maravilha. Mas você não acha mais terreno de 35 mil. Bom, então, o que é interessante para nós hoje? 2 regras. Único imóvel, residencial para residencial. Nós vamos sair com isso na cabeça. Único, vale tudo. Residencial para residencial, só vale residencial para residencial. Não vale para casa, apartamento, não vale para terreno, não vale para minha chácara, a não ser que for de lazer. Desculpa, de lazer não, se for de moradia, não, a de lazer também não serve. Não vale para minha casa de praia, porque ela é de lazer. Bom, alguns benefícios, né? Outra coisa, ao imóvel possuído em comunhão. Quando a gente fala isso, tem que tomar cuidado, que é 50 e 50, né? Se eu tiver 50% no único imóvel, 50 para minha mulher e 50 para mim, está valendo a comunhão. Se tiver em parceria, se tiver em condomínio, tá? Temos que tomar cuidado com isso. Os ganhos apurados adquiridos até 1969 vão ter isenção. E as reduções. Hoje a redução a gente não consegue mais fazer na mão. Só no sistema ganho de capital. Então, hoje o cliente liga para nós, dá para você fazer o cálculo na hora? Na hora não dá. Falei, dá para fazer uma médica, a gente tem uma ideia mais ou menos de correção e te dá uma luz. A gente, seco, que a gente chama, é pegar o que está no imposto de renda dele, aplicar 15% do valor de venda e falar para ele, ó, é pelo menos isso, daí para baixo, porque vai haver redução. Por que fala redução, né? A gente fala assim, vocês vão sair um pouquinho de contadores hoje, são corretores contadores. Por quê? Porque enquanto a maioria vai falar assim para você, ó, há um desconto, eles falam assim, há um desconto na hora de fazer o ganho de capital. Não é desconto. Não, mas ali abaixo, na verdade, existe uma redução da base de cálculo, é isso que a gente chama. E quando a gente lá tem uma lei para 2005, uma lei para 2008, uma lei para 2011, não dá mais para decorar isso aí hoje. Então, a gente tem que fazer por lá. E eu vou abranger bem essa questão dos 180 dias do imóvel residencial, para que vocês fixem isso hoje. Saiam daqui com isso na cabeça. Bacana? Vamos lá, ó. Imóveis exclusivamente residenciais.
Essa apresentação depois, eu te passo ela no PowerPoint, você pode distribuir para o pessoal, sem problema nenhum. Só pode usufruir esse benefício a cada 5 anos. Então, quando o colega chega lá, às vezes o cliente fala assim, posso fazer? Eu falo assim, deixa eu pegar a tua pasta. A gente tem que olhar para trás. Porque, às vezes, a gente não tem cabeça para lembrar todo mundo, né? Às vezes, tem 4 anos que ele fez isso. A gente fala, pô, tem 4. Não dá. Tem que ser 5. Né? O prazo é contado a partir da data da celebração do contrato relativo à primeira operação. Por que isso? Porque, normalmente, às vezes, coloca assim no contrato. Vou dar uma entrada de sinal, né, que é o ARAS, né, que o pessoal fala, e depois vou lá para fazer o financiamento em 60 dias, não sei o quê. Quando começa a contar? Nessa data aqui. Imposto de renda da pessoa física, a gente fala que é regime de caixa. Deu entrada, principalmente os contratos mais comuns a gente vê, porque normalmente o cliente dá um sinal para garantir. 5 mil, 10 mil, dependendo do valor do imóvel, 100 mil, 80 mil, não importa. Aquele momento, começamos a contar os 180 dias. 180 dias não são 6 meses. São parecidos. Mas tem mês que tem 31, não tem? Reduz os dias. Então, 180 dias. Outra coisa, nós vamos sair daqui com isso na cabeça. 180 dias. Não vão falar 6 meses por aí. 180 dias. Agora, a vantagem que vocês agora podem falar para o cliente, não são 6 meses, porque tem 31. Então, vocês já sabem que agora nós falamos em 180 dias. Bom, operações realizadas à prestação. Vamos começar a brincadeira. Nas vendas, à prestação e nas aquisições à vista. Então, o que ele fala? Venda a prazo, compra à vista, não é isso? Nas vendas, à prestação e nas aquisições à vista, a soma dos valores recebidos dentro do prazo de 180 dias, contado da data da celebração do primeiro contrato de venda. Por quê? Porque ele fala que eu posso adquirir mais de um imóvel, tá? O residencial permite eu vender um apartamento, comprar 2 casas, vender uma casa, comprar 2 apartamentos. Por isso que a lei fala assim, até a data das aquisições dos imóveis residenciais. Não é bacana isso? E aqui é bom, né? Aí o corretor fala assim, para você ter isenção, eu vou te vender 2 imóveis. Um você aluga, um você fica para você. Olha lá, o Dirceu já está acostumado a fazer isso. Perceberam? Só temos que se atentar, 180 dias, porque foi uma venda a prazo. Ele tem que receber dentro do prazo, para poder ter a isenção. Mas se ele receber parcialmente, posso fazer parcialmente? Pode. O sistema permite o parcial. Ele faz algumas perguntinhas lá, é parcial, você vai aplicar total ou parcial? Total é quando você pega o valor do produto inteiro e vai aplicar no outro imóvel, ou outros imóveis. Vende 1 milhão, vou comprar 2 de 500 mil. Bacana, fechou. Vendi de 1 milhão, vou comprar um de 400 e um de 500. Posso? Pode. Sobre 100 mil você vai pagar a proporcionalidade, que a gente chama. Então, você vai pagar sobre aqueles 100 mil, mas sobre os 900 não. Mas sobre os 100 mil você paga. E, às vezes, uma parcela fica para trás, realmente, né? Aí eu acabo tendo que me virar nos 180 dias. Nas vendas à vista e nas aquisições à prestação. Agora, invertemos, né? Recebi à vista, vou comprar a prazo. Aos valores recebidos à vista e utilizados nos pagamentos dentro do prazo de... Quantos dias? Ixi, mas está fraco com tanta gente aqui. Quantos dias? Aí, hoje vamos sair daqui aprendendo. 180, nunca mais vamos falar 6 meses, né? Contado da onde? Da celebração do primeiro contrato. Vocês percebem que a lei, momento nenhum, fala escritura pública. Isso que eu estou colocando aqui para os senhores, foi tirado da lei. Tá bom? Eu fiz questão de copiar a lei para vocês entenderem que não tem questão de escritura pública, do contrato. Mas se eu passar a escritura direto, beleza, escritura direta. O cartorário vai colocar que não existiu o contrato, que é a escritura definitiva direta. Nas vendas e aquisições da prestação, que ele falou, vou vender e comprar a prazo. A soma dos valores recebidos e utilizados
para o pagamento das prestações, ambos dentro do prazo de... Olha só que turma maravilhosa. Contados de quando? Olha só, na próxima eu fico aí, vocês vão fazer aqui. Gente, mas é bacana assim. Eu faço parte do CACS, não sei se estava lá, não sei se vocês sabem o que é o CACS. É um Comitê de Assuntos Contábeis do Sincovarp. Sincovarp é o Sindicato Varejista de Ribeirão Preto. E lá nós temos um Comitê de Assuntos Contábeis. Então, quando o Paulo Garcia me chamou lá para assumir, eu montei meu time lá, né? Então, hoje está conosco lá a Benassi, a Campes, que nós somos em pessoas jurídicas, a Campes, a FATEC, a VZ de Sertãozinho e a Camargo. E agora eu estou começando a fazer com os meninos, que eu falo menino porque é modo dizer, né? Eu vou chamar todo mundo de menino, né, Edson? Então, falando com os meninos aqui, ó, vem cá que agora vocês vão fazer isso. Porque eu faço há 24 anos, então começo a fazer assim, ó, vem cá, vem cá aqui. E o pior, viu, gente? Eu sou, infelizmente, uma pessoa maldosa, que eu sento na plenária e vou no lado, eu não pergunto, eu fico assim do lado. Pergunta isso, pergunta aquilo. Eu sou meio danado. Ó, ainda nos exclusivos. Olha que interessante. O disposto acima aplica-se, ou seja, tudo que nós vimos até agora, aplica onde? Aos contratos de permuta com recebimento de torna de imóveis residenciais. Havendo aquisição de imóvel residencial em construção na planta. Isso aqui era uma dúvida muito grande desde 2005, quando saiu. Então, a gente fala, posso pegar um na planta hoje? Pode. Mas só que o prazo vai ser quanto? Isso, vamos se atentar a isso. Aí, às vezes, ou eu vou antecipar aquele imóvel que está na planta, né? Eu falei, planta? Nossa, doeu até meu ouvido agora. Olha que bacana esse aqui, ó. A hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou parcialmente, o débito remanescente de aquisição a prazo ou prestação de imóvel já possuído pela alienante. Essa é nova. Essa aqui tem acho que uns 3 anos, 2 anos, é bem recente isso aqui. Então, o que acontece? Posso pegar, vender o meu imóvel, porque eu estou falando de residencial, então posso ter mais que um, concorda? Não é o único imóvel, estou falando de residencial. Aí eu tenho esse que está quitado, mas eu tenho outro apartamento que eu quero quitar, não quero comprar outro. Eu quero quitar o que eu já tenho. Posso fazer isso? Posso. Mas eu posso fazer isso em que período? Não vai falar assim para mim, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou aplicar, e daqui 6 meses eu quito. Aí os 6 meses passam, 180 dias, às vezes 2, 3 dias. Outro dia aconteceu isso com um cliente. Mas você falou 6 meses. Eu falei, nunca falo 6 meses. Eu dou palestra há 180 dias. Como? Eu já faço questão de decorar 180 dias. Então, maneira alguma, ele vai ouvir no escritório isso. Aí foi aquela loucura, né, de contar dia. Foi um suador. Por incrível que pareça, conseguiu bater na régua um dia antes do contrato. Aí nós pegamos o contrato, pegamos a celebração, viemos contando, deu um dia certinho. Mas, foi um sufoco, viu, gente? Então, quando você fizer isso para o cara, conta uns 10 dias antes, para ele uns 5 dias, fala que faz de conta que você não sabe contar. Então, você conta antes, né, para ele não errar. Então, isso é bacana agora. Agora, o que eu vou falar para os senhores? Nós vamos ver numa outra tela. Ele fala que eu posso quitar o outro, certo? E se eu for quitar esse imóvel que eu já tenho? Posso? Posso? Vamos ver para frente, vou deixar vocês pensar uns 2 slides. Aonde não se aplica? Havendo aquisição de terrenos, porque nós já falamos que de residencial não serve. A aquisição somente de vaga de garagem, eu quero vender o apartamento, mas eu quero vender só a vaga de garagem, não posso. Tem que vender junto com o apartamento. Aquisição de salas comerciais, galpões, área rural. Aqui, eu sei que os senhores não vão decorar, porque nem a gente decora, mas é isso aqui. A gente está acostumado a falar 15%, não é? Mas para imóvel até quanto? E se for até 10%? 17,5%. E se for até 30%? E se for acima de 30%? Percebam que às vezes a gente tem que pelo menos decorar os 5. Para falar, olha, até 5 é 15. E daí para frente eu não lembro muito bem, mas vai aumentando.
Ninguém está pedindo para ninguém decorar essa tabela, mas para saber assim, que até 5 é 15. E passou disso? Passou disso, vai mudando, eu só não lembro quanto. Aí vocês podem ligar para o contador e falar, mas quanto que é lá? Aí ele vai pegar e passar essa tabela para vocês. Tranquilo? Uma dúvida muito grande. Qual o prazo para recolher o ganho de capital se houver? Tem reduzido muito essa dúvida, mas para nós de escritório sofremos muito assim. Ele vende o imóvel hoje e chega no ano que vem para fazer imposto de renda. Tá certo isso, gente? Olha como tem bastante gente já esclarecida aqui. Quando que é que ele tem que fazer o ganho de capital? Até... Isso, como o senhor chama? O senhor Márcio aqui, olha, ele vai falar para a gente. Fala aí, senhor Márcio. Até o último dia do mês subsequente. Perfeito. Então, não é 30, até o último. Se eu vender um imóvel hoje, 1º de outubro, senhor Márcio, quanto que eu vou pagar o imposto? 30 de novembro. Aí, entenderam agora? Olha, eu ganho quase 60 dias para pagar o imposto. Se não for feriado, você antecipa, né? É. Que a gente fala que até o último dia útil, né? Do mês seguinte, a gente chama de fato o gerador, que é da venda. Então, às vezes, em alguns momentos, os senhores, ajudar o cliente de vocês, vai fazer a venda dia 30 de setembro. Eu sei que vocês estão doidos para receber essa comissão. Mas vão fazer... Ó como é que eu vou ser diferenciado. Eu chego para o senhor Márcio e falo, senhor Márcio, se a gente assinar amanhã e tiver ganho, o senhor tem 60 dias quase para pagar esse imposto. O que o senhor acha de esperar esse um dia? Ele vai me agradecer pelo corretor ter feito isso para ele? Essa dica de ouro que eu dei para ele? Então, por isso que a ideia, que o Edinho falou de vir aqui hoje, desse bate-papo, é para isso. Para que vocês usem isso ao favor de vocês na hora de vender. Que vocês tenham um conhecimento básico, já falei, não é ser contador, mas tenham um conhecimento básico para vender, para instruir. Outra coisa, tenho dúvida, não faça. Olha, vamos consultar um colega, só para ter certeza? Isso não é feio. Isso é ser bem profissional e falar, eu vou te orientar da melhor forma possível. Eu vou fazer o melhor. Então, no último dia útil do mês subsequente ao fato gerador, a venda. Pois não. Pode? Sim. Passado o prazo, né, que é quando o cliente chega lá para nós no início do ano, com imposto de renda para fazer, qual que é a multa? 0,33% ao dia, limitado a 20%, quando der 20% é o start, e juros de 1% ao mês. Muitas vezes, se falando em planejamento tributário, 20% para um ano é muito, não é? Então, quando eu tenho esse caso, que infelizmente acontece, eu falo para o meu cliente, vamos esticar. O que é esticar? Vamos deixar para pagar daqui 2 anos. A multa vai mudar? Ela é 20 de qualquer jeito. O juro é 1, a gente não ganha, em lugar nenhum ganha 1, né? Mas os 20 de paulada num ano já se tornaram quanto? Quase 1,5. Mais 1 ficou puxado. Então, às vezes, no planejamento, isso é um planejamento, tá? É esticar, não é contra a lei. Eu só vou postergar. Em vez de eu pagar assim que eu descobri, o cara chega lá com 30% para eu pagar, eu falo assim, vamos alongar. 30% em um ano é uma coisa, né? 40%, você fala, se aumentar mais 10 em 2 anos, é outra coisa. Posso informar? Pode. Ele vai cair lá dentro do meu sistema, vai constar como débito, pode ser até que venha um parcelamento para mim. Mas também eles podem entrar com ação de cobrança mais para frente. Mais para frente, o senhor está falando, como o senhor chama? Celso. Senhor Celso, é assim, a receita que a gente chama de delegacia, ela tem normalmente prazo 1 ano, 2 anos para fazer isso. A procuradoria daí para frente. Tem cliente que a gente faz planejamento tributário que a gente reza para ir para a procuradoria. Sabe o que é rezar? Fala assim, vai. Parece que você quer chutar para sair da receita e não vai. E olha que a multa de 20 passa para 30, hein? Por quê? A receita, em alguns valores que nós estamos falando, a receita é 60 meses para parcelar. E a procuradoria? É uma mãe. 120, 180, dependendo do valor. É um amor. Eu amo a procuradoria. Se ele pensar em vender, ele vai ter uma edição. Sim. Hoje, o senhor tira a certidão, sai positiva com efeito negativa.
se tiver parcelamento de imposto de renda. É um débito comum que a Receita adotou essa infelicidade, não sei porquê, de fazer positiva com efeito negativo. Ela entende que você pedir um parcelamento, o imposto de renda parcelado em 8 cotas é um parcelamento para eles. Se parar para pensar pela lei, eu até acho que eles estão certos. Porque é um parcelamento, né? Eu não paguei à vista. Então, ela me dá uma certidão positiva com efeito negativa. Para quem tem doméstica, no começo do mês, entregou a folha social, positiva com efeito negativa também. E aí, quando eu tirar uma positiva com efeito negativa, se eu pegar esse outro débito que tem meu lá, de imóvel, posso fazer um parcelamento? Posso. Posso deixar de pagar? Posso também. Ou eu consigo tirar uma certidão. Isso um colega meu que falou, viu, para mim, não fui eu, não. Tem uns colegas que sentam no bar, ficam falando umas coisas loucas lá. Um amigo do meu pai, um tio, tem sempre um parente que gosta de falar das coisas. Se for parcelado, será recolhido de acordo com o recebimento. O que eu falo isso? Nós não falamos, às vezes, de venda parcelada. Então, hoje, se eu fizer uma venda, vamos supor que eu cheguei hoje, vou fazer uma venda em outubro. Aí ele fala que vai pagar uma parte em dezembro e outra parte em janeiro. É parcelado, não é? O imposto você paga tudo de uma vez, na primeira parcela? Não. Ela vai ser pago como? De acordo com o recebimento. Tanto que a hora que eu abro lá no ganho de capital e eu coloco que é parcelado, ele me abre umas abas para colocar. Qual é a última e qual é as parcelas que tem. E ele pergunta se morre dentro desse exercício ou do outro. Por exemplo, eu tenho um caso de um cliente que ele conseguiu vender um imóvel 24 vezes. Parece que não, mas ele vendeu, né? Isso aqui é vontade de vender. Então, nós tivemos que fazer deram 10 parcelas esse ano, eu vou ter que fazer mais 12 no ano que vem, e mais 2 no outro ano, né, 2026. O ganho de capital, eu consigo, até dezembro eu consegui gerar, eu só consigo gerar outra, não que sai o ganho de capital em janeiro, aí eu gero mais 12 para ele, depois eu consigo só fazer o ano que vem. Então, lembre-se disso. Anime-se, né? Fala para o seu cliente, não, se for a próxima, você só vai pagar conforme receber. E se tiver dentro do exercício, bacana, se tiver no exercício seguinte, também o senhor vai pagar só no exercício seguinte. Beleza? Multa 20%, a limitada a 20, né? 0,33 ao dia, limitada a 20. Olha só, essa é uma dúvida que todo mundo fala, né? Vou corrigir meu bem? Posso corrigir meu bem? Meu bem não está podendo corrigir nem meu amor mais, né? Se chegar lá, que bate no você. Bom, do momento da aquisição, muitas vezes, eu acho que hoje o pessoal já mudou muitos conceitos, deixava de lançar o valor gasto com escritura, hoje acho que o pessoal não está deixando mais para trás, não. Comprei um imóvel, paguei o cartorário, pego o recibo e levo para o contador junto. Já começa aí, o imóvel custou o valor mais a despesa de cartório. Isso aqui está transcrito da lei, viu, gente? Não é o Benassi que escreveu, não. O custo de aquisição somente poderá ser alterado caso sejam efetuadas despesas com construção, ampliação ou reforma no referido imóvel. Cabe ressaltar que terão de estar comprovadas com documentos hábil e idôneos, notas fiscais que serão guardadas por 5 anos. Beleza? Só vou falar uma coisa. Não leva aquele monte de nota para o seu contador, pelo amor de Deus. Some em casa, faz no Excel, faz a planilhinha de janeiro a dezembro e leva a planilhinha. Porque está falando que você tem que guardar, gente. O contador não precisa pôr na pasta aquelas notas. E olha, é bacana que tem uns que chegam lá e falam assim, essa serve? Essa não serve? Vai no depósito de construção, cada um recebinho para ele. Aí o contador tem que ficar separando. Pode ou não pode? Se é nota, se não é nota, se é cupom, se não é cupom. Pois não. Recibo de pedreiro. Recibo de pedreiro, essa é bacana, hein? Eu já vi um cliente pagar INSS do pedreiro. Por quê? Vamos lá, o recibo do pedreiro, ele teria que ser um autônomo, com inscrição no município, e recolher o INSS. Na física não dá retenção. Não, a OS fala que na física não, só da jurídica para física. Então, nesse caso, você aceita o recibo dele, bacana? Aí ele é pego. Isso aconteceu com os pedreiros. É raro, tá? Não vou dizer que é comum, é raro. Aí a Receita chamou ele para pagar o INSS, que a Receita é do INSS também, tá? Ele não pagou. O que diz a lei?
É igual o Silvio Santos falava, paga a carta, né? O contratante assume a responsabilidade e você vai ter que depois cobrar do pedreiro. Então, meu cliente teve que pagar o INSS do pedreiro. Com multa e juros, lógico. Porque se você for chamado e levar o recibo, a primeira coisa que ele vai fazer é cobrar do pedreiro. Você acha que o pedreiro vai ter pago? Então, você já se prepara. Você vai pagar esse INSS. 5 anos caduca. Você sabe que tem essa história de 5 anos é bacana também, né? Nós tivemos um caso de um ganho de capital e a Receita não tinha vindo cobrança. Igual o colega falou aqui, Celso, né? Igual o senhor Celso falou. E a cobrança não vinha. Quando a champanhe já estava na geladeira, dando o 5º ano, 23 de dezembro, chegou a carta premiada. Apresentaram a documentação. Aí tivemos que quebrar a garrafa de champanhe, né? Já não dava mais para tomar ela. Faltou 7 dias para a prescrição. Hoje é assim, vamos falar uma coisa aqui, como é que é? Quem fala é o irmão, é o pai, é o tio? Eu só quer dizer que eu ouvi de alguém. A Receita está fazendo assim, hoje o que você está caindo na malha do ano passado é eletrônico. Eletrônica. A Receita tem interesse de fazer a fiscalização do ano passado? Não. Por quê? Porque ela, além de ser eletrônica, ela está com um quadro reduzido. Hoje nós separamos o sistema de fiscalização. Nossa fiscalização hoje não é feita mais aqui necessariamente em Ribeirão, pode ser feita em Santos, São Paulo, Minas, em qualquer lugar do Brasil, tá? E aí o que acontece? Quanto mais tempo demorar, melhor para o fisco. Porque a hora que eu for cobrar, eu tenho mais tempo de Selic. Então, muitas vezes, a gente passa pela eletrônica agora, mas às vezes não estamos livres. Então, o cara fala assim, passou 2 anos, não deu nada. Mas já aconteceu de algumas pessoas terem a notificação depois. Então, essas pessoas que fazem, igual o rapaz aí, que não faz nota, faz um recibo de pedreiro, guarda, muda valor sem ter, essas pessoas têm que se preocupar. Porque em algum momento elas podem ser chamadas para comprovar. E se elas forem chamadas, não vai, volta. Aí qual que é o problema? É que a multa não é mais 20%, né, nesse caso. Porque é chamado de sonegação. Aí a sonegação muda um pouquinho, a multa já não é mais 20%, ela é de 75% a 150%. Quem arbitra? O fisco. Nós saímos do 20%. O 20% é a multa administrativa, né, que a gente fala, por não pagar no prazo. Aí o outro é chamado auto de imposição. É uma punição por você ter feito algo errado. E esse algo errado tem que custar mais caro, né? Então ele custa de 75% a 150%. Então, quando a pessoa vai fazer isso, o que é interessante? Que ela saiba o risco. Qual o valor do meu risco? E ela aí, sim, ela vai entender se ela quer ou não correr esse risco. Mas ela tem que ter conhecimento do risco. Não adianta falar para ela que é 20%, que não é 20%. 20% é espontâneo. Passou disso, é 75% a 150%. Está acabando. Aqui ele falou que era até meia-noite, depois falou que até às 8h30, eu tive que mudar. Ó, se atente aí, e lembre uma coisa, quando eu estiver fazendo o imposto de renda, nós temos muito corrigido declarações que a pessoa coloca o financiamento em dívidas e ônus, isso não existe mais, e você tem que ir adicionando no bem. Então, esse aqui é um outro valor, a prestação paga com juro, ela aumenta o valor do bem. Ela aumenta. Bacana? O que eu vou falar para vocês? Essa coisa bacana aqui, ó. Está vendo que vocês estão entendendo tudo isso aqui? É a mesma coisa que vocês vão entender disso aqui agora. Igualzinho esse quadrinho aqui. Nada, né? Isso é recente, né? De 20 de setembro de 2024, atualização de valor de bens imóveis para valor de mercado. Vocês já ouviram falar disso? Então, o problema é que esse tal aplicativo, ainda não acho esse desgramado, desculpa a expressão. Desculpe minha expressão. Faz 2 dias falando lugar, eu estou procurando. Eu entro no mercado todo dia para achar ele, que era para fazer um simulado. Bom, do que até agora eu consegui ler, que é a instrução normativa, eu vou fazer um breve resumo, nesses 10 minutos, para a gente ir para frente. Depois, se sair mais coisa, a gente pode marcar uma para frente, tá, gente? Ele vai servir para pessoa física e pessoa jurídica. O que nós temos que se atentar é aquela pessoa que colocou o imóvel na declaração. Eu não coloquei. Não serve para fazer a atualização de valor de mercado. Nem na jurídica, nem na física.
Na física é 4% do valor declarado vezes o mercado. Na jurídica é 6% de imposto de renda e 4% de contribuição social. Outro detalhe, não poderão ser atualizados para o valor de mercado, ou seja, não vai poder fazer. Pertencentes à pessoa física que não tiverem sido declarados na declaração anual de ajuste. Aí eu tinha um bem e nunca declarei ele. Posso colocar agora para fazer? Não. A pessoa jurídica colocou na escrituração fiscal? Não. Posso colocar? Não. Adquiri em 2024. Posso fazer atualização de valor de mercado? Não. Já fiz a venda, já apurei ganho de capital, já paguei. Posso corrigir para valor de mercado? Que aí o cara quer pegar de volta, né? Não. A primeiro pontapé da lei, está claro isso? O prazo vai ser até 16 de dezembro. Aniversário de quem? Parabéns. Não esquece de chamar. Fala, senhor, vem aqui, vamos fazer uma Dabin hoje. Eu falo, oxe, meu Deus. E que aproveita atrás das velas. Fala, vamos cantar parabéns. Dabin. Deverá ser preenchida através do ECAC. Se vocês conseguirem achar isso amanhã, me fala, porque, 2 dias rastreando, eu e minha chefe, que é a contadora, nós não conseguimos achar no ECAC. Você clica lá, Dabin, vai no Cicalc, aí eu fui preencher o Cicalc hoje. Aí fala, qual o número do recibo da entrega? Quase que eu fiz uma expressão obscena para aquela tela do portal. Mas eu sou educado. Falei, não, eu tenho fé. Aí continuei procurando, não achei ainda. Pode ser que estava na minha cara, eu não vi. Deverão constar o valor do imóvel na declaração de ajuste anual, relativa a 24 e 23. Não é 23, 22, 22, 21. Ele está dizendo que vai usar como base só essa aqui. E só que tiver lá. Se não tiver lá, não. A mesma coisa na jurídica. As retificações só até o dia 16. Cometi um erro, preciso mudar. Até o dia 16. Depois do dia 16, retifica? Não, não mexe mais. Bom, falamos disso, os alienados e baixados. Até dia 16, a retificador não pode ocorrer. E eu acho que acabamos. Agradecer. Difícil falar José Augusto, né? A gente fala Gardinho e todo mundo, né? Então, muito obrigado por ter feito o convite. Eu, aquele dia, em parceria, sei que o Antônio Marcos também, sempre seu parceiro, nosso conselheiro. O Viana, nosso presidente. A vocês, muito obrigado por vir aqui essa noite e me prestigiarem assistindo essa palestra, batendo papo comigo, dando ideias. Sou muito grato a vocês essa noite. A minha equipe, que sempre me ajuda e me dá retaguarda, porque eles também colaboraram de montar essas palestras. A gente fala o seguinte, né? Tem os estagiários, eu tenho equipe, eu falo, gente, faz a revisão, dá uma olhada aí. Chefe é duro, né? Passa serviço para os outros. Então, tem que agradecer eles, a família, eu sempre agradeço a minha família, que é o pilar de tudo. E, por último, a Deus pela vida, porque sem ele não estaríamos aqui. Muito obrigado, uma ótima noite.